Você entrou nesse vídeo para provar a si mesmo que não é distraído. O que é distração para você? No dicionário, é a condição em que a atenção é distanciada das ideias ou das ocupações dominantes e voltada para outras coisas. De modo geral, se você não está trabalhando para alcançar o seu propósito de vida nesse tempo de vida que você tem, você caiu na maior armadilha do século XXI. E nesse vídeo, quero te ajudar a evitar isso. A maioria das pessoas não chega aos 100 anos de idade. Em reportagens, eu vi algumas que até passaram, mas dificilmente estão bem fisicamente e mentalmente para viver uma vida agitada. Você não sabe quanto tempo de vida ainda tem nessa terra. Então, o que devemos fazer enquanto estamos vivos? Alguns têm medo de pensar no seu futuro porque ele parece doloroso, sem esperança e incerto. Então, prefere pensar em si mesmos e curtir a vida ao máximo no presente. Eles acreditam que não existe vida após a morte. Tudo se inicia aqui e acaba aqui. Outros acreditam que exista uma eternidade após a morte e que a vida, essa do qual você está respirando e nunca agradeceu por respirar, é um teste para saber se vamos habitar essa eternidade. A verdade é que, com vida após a morte ou não, você vai se distrair até o dia que se cansar dessa distração. Então você vai notar que não fez a escolha certa e vai sentir um profundo vazio existencial no peito. Você também vai sentir nessa vida e não em outra uma obrigação de fazer algo que tenha sentido, algo que se alinhe com sua missão, com os seus interesses e paixões. Chamamos isso de propósito. Porém, você não entende o que significa isso, porque você nunca descobriu o seu. Então, você passa a vida vivendo essas 3 distrações. A primeira é distração com prazeres momentâneos. No tempo que te sobra, acontece a rolagem infinita do seu feed, maratonas de seriados, festas na madrugada. Você come comidas que têm um gosto bom por alguns segundos, mas que te destrói por dentro, e também pratica vícios. Lembro que uma pessoa me contou o sonho dela. Ela estava na cama e segurava o celular. Essa mão que segurava estava preta, e na mesma direção dessa mão, atrás do ombro dela, essa pessoa via o demônio olhando a tela do celular juntamente com ela. Eu poderia até dizer que o demônio seria a causa da distração. Ele tem sim uma culpa nisso, mas depositar toda a responsabilidade nele tiraria a nossa. E eu nem preciso te revelar o significado desse sonho. Está na cara que Deus estava avisando a essa pessoa que ela estava se distraindo com coisas que não são importantes. No caso, essa pessoa deveria estar focando em ler a palavra de Deus. Segundo, distração com a roda do sistema. Seguir um caminho claro de ir para a escola, conseguir um emprego e se aposentar feliz é atraente. Muitos correm atrás disso. Então, você abre mão da sua liberdade de escolher cumprir o seu propósito e escolhe fazer o que lhe mandam. Terceiro, distrações com coisas modernas. Essas distrações não são apenas digitais. Eles são tudo aquilo que não está alinhado com o seu propósito. E se você não tem um propósito, como vai filtrar o que é importante do que não tem sentido?
A mudança para essas distrações é você, sua identidade. Disseram a você o que aprender, pensar e fazer. Você não questionou, mas aceitou como um fato. Então a sua mente fica limitada porque segue somente aquilo que você aceitou como verdade. A verdade que moldou sua identidade, e por isso você se sente ameaçado quando algo diferente tenta desfazer essa identidade que você criou. Você virou o escravo. Todos esses três podem ser agrupados em uma coisa: a maior armadilha do século XXI. Mente escravizada. Sem perceber, você permitiu que sua mente fosse escravizada pelas distrações. Sem perceber, você foi perdendo as horas, os dias, os anos para a distração. A ciência diz que se alguém vive, por exemplo, 75 anos, poderia passar cerca de 25 anos dormindo. Ou seja, você teria 50 anos para fazer algo importante nessa terra se não estivesse escravizado pelas distrações. Talvez agora você tenha menos de 50 anos para realizar alguma coisa. Isso não impede de fazer a diferença. O tempo é curto, eu sei, mas um bem que você faça a alguém é um cumprimento do seu propósito. Embora você possa acreditar que exista uma eternidade ou não, a satisfação da vida é realizar o seu propósito na vida de outra pessoa. Proporcionar a outra pessoa o bem que você gostaria que acontecesse com você. Por exemplo, se você quer um bem financeiro na sua vida, proporcione isso a outras pessoas primeiro. Se você quiser receber amor e respeito, ofereça amor e respeito aos outros primeiro. Se você deseja ser perdoado por erros do passado, pratique o perdão com aqueles que te ofenderam. Se almeja alcançar sabedoria, compartilhe conhecimento com aqueles ao seu redor, como estou fazendo agora com você. Se busca paz e tranquilidade, ajude a criar um ambiente de paz na vida de outras pessoas e na sua casa. Em outras palavras, tudo o que você deseja para si, plante na vida dos outros, pois é semeando essas ações que você colhe os frutos do propósito e da realização pessoal. Não estou dizendo que você não pode mais navegar em redes sociais ou ver séries. Isso é, às vezes, um escape para uma mente agitada, por mais que eu não recomende isso. Você pode ter contato com essas coisas, mas não pode ser escravo delas. Então, como você pode evitar a distração? Mantendo o foco. Quando você foca em cumprir o seu propósito, você encontra o sentido da vida, porque agora tem um objetivo diário a seguir, uma missão para cumprir. Porém, muitos ainda não sabem qual é o seu propósito, então vou fornecer 6 etapas para você encontrar o seu. Etapa 1. Esteja disposto a se sacrificar. Seguir o propósito de Deus pode exigir sacrifício. Pode ser necessário abrir mão de desejos pessoais para seguir o chamado divino. Pergunte a Deus o que você precisa sacrificar para viver plenamente o propósito que Ele tem para você. Na maioria dos casos, o sacrifício será aceitar o processo que você viveu, por mais que seja doloroso. Etapa 2. Aceite o seu processo. Você pode afirmar que sua vida até aqui não foi exatamente como você queria. Decepções e frustrações fizeram parte do seu passado doloroso. E tudo o que você deseja é esquecer. E esquecer não é a solução exata para isso, porque seu processo pode revelar o caminho para você encontrar o seu propósito. Deus revela cada etapa no momento certo.
Muitas vezes Deus usa nossas dificuldades para nos direcionar ao nosso propósito. Olhe para as áreas onde você enfrentou adversidade e superação. Isso pode apontar para o caminho que Deus está moldando para você. Isso pode ser um caminho para ajudar outros que estão passando pelo mesmo processo. Etapa 3. Examine suas paixões. Durante o seu processo de dificuldade, você teve que resolver problemas. E ao resolver, algumas áreas dessa dificuldade pode ter revelado uma paixão em você. Como, por exemplo, uma dificuldade no casamento, onde você estudou e procurou soluções para melhorar, e agora dá conselhos. As suas paixões podem ser sinais do seu propósito, o que desperta seu coração, especialmente no contexto de servir a Deus e aos outros. Pode ser uma indicação clara da missão que Ele lhe deu. Etapa 4. Experimente novas experiências. Pode ocorrer que você tenha um passado do qual não deseja aceitar de nenhuma forma. Eu te entendo. Então a solução para isso é buscar novas experiências. Às vezes, seu propósito é revelado por meio de experiências. O chamado de Deus pode se tornar claro quando você começa a agir em fé. Experimente diferentes formas de serviço e ministério e observe onde Deus está usando você com mais impacto. Etapa 5. Conheça seus dons e talentos. Você vai precisar de habilidades ao praticar as suas paixões. E é nesse momento que os dons e talentos ficam cada vez mais evidentes na sua vida. Deus lhe deu dons e talentos específicos para servir os outros. Descubra o que você faz bem e como pode usar isso para abençoar os outros. Etapa 6. Espere em Deus com paciência. Muitas vezes, o propósito não é revelado imediatamente. Esperar em Deus com paciência é parte fundamental do processo. À medida que você confia nele, ele irá revelar o próximo passo no tempo certo. No tempo certo. Enquanto isso, não é necessário um desespero, porque isso pode significar que antes de você poder exercer o seu propósito, Deus exige que você tenha uma intimidade com Ele antes. Para isso, busque a Deus em oração. Billy Graham destaca que o primeiro passo para encontrar seu propósito é orar e buscar a orientação de Deus. Pergunte a Ele diretamente qual é o propósito para a sua vida. Estude a Bíblia. Teólogo como C.S. Lewis afirma que as Escrituras são o guia para entender o plano de Deus. Ao estudar a Bíblia, você descobre princípios e valores que moldam seu propósito. Acredito que todo propósito tem o objetivo de glorificar a Deus. Essa é, sem dúvida, a certeza de que estamos vivendo o nosso propósito. Ao viver ele, você perceberá um significado maior na vida, algo maior do que viver com uma mente escravizada, algo que é maior que você e que se alinha totalmente com os ensinamentos de Jesus. Ensinamentos esses que te liberta da escravidão, como está escrito: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Obrigado por assistir.